Greta, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 5. Com a proximidade do Natal, as lojas do centro da cidade fervilhavam de compradores, pessoas animadas e felizes com as compras e as festividades. Nesse clima de alegria, Lurdinha vagava pelas ruas, implorando a misericórdia daqueles que gastavam seus tostões na compra de presentes maravilhosos. Alguns lhe atiravam moedas, outros passavam apressados, outros ainda murmuravam uma praga qualquer, amaldiçoando o governo e a polícia, que não tomavam nenhuma atitude contra aquela gentalha nojenta. O que não era bem verdade. Quantas e quantas vezes Lurdinha não tivera que correr misturando-se à multidão para fugir dos guardas que ameaçavam levá-la para a prisão. Há muito Lurdinha perdera as esperanças de voltar a levar uma vida decente. Depois de tanto ser escorraçada e humilhada, desistiu de procurar emprego. Acostumou-se à vida de pedinte e perdeu o ânimo para lutar, entregando-se à vadiagem e à mendicância. Fazia mais de um ano que Tiago morrera. Embora a história já houvesse caído no esquecimento, ela acabara se entregando ao conformismo e foi se acostumando a uma situação que passara a ver como irremediável. Naquele dia, o movimento não estava sendo dos melhores. Havia guardas por todos os lados e era difícil passar sem ser percebida. Fazia um calor sufocante e o céu dava mostras de chuva. Ainda assim, Lurdinha vagueava para lá e para cá, à espera de alguma alma mais caridosa se apiedasse dela e lhe atirasse alguns níqueis. Ainda não havia comido nada. Enquanto isso, Diniz sentia-se irrequieto em casa. O movimento no Natal também diminuía um pouco, e as meninas ficavam por ali sem ter muito o que fazer. Algumas decoravam a árvore, pendurando bolas e enfeites, enquanto outras espalhavam festões pelas janelas e escada. Naquela manhã, havia sorteado o amigo oculto, o que já era uma tradição, e ele tirara uma das garotas de nome Soraya. Diniz chegou a desconfiar de uma pequena marmelada, pois Soraya vivia dizendo que o amava. Mas desde que ele vira Lurdinha, sentada na grama do aterro, nunca mais conseguira pensar em outra mulher. Dormia com Soraya de vez em quando, mas não a amava, nem sabia mesmo se amava Lurdinha. Mas o fato é que há mais de um ano não conseguira parar de pensar nela. Resolveu sair e fazer umas compras. Precisava de roupas novas para as festas e compraria também o presente da amiga oculta. Já na garagem, ouviu um trovão espocar à distância e olhou para o céu. Ia chover. Pensou em desistir, mas estava aborrecido dentro de casa. Ir à rua talvez lhe trouxesse alguma distração. Entrou no automóvel, deu partida e saiu para a rua. Quando chegou ao centro da cidade, o movimento era enorme. Ele teve grande dificuldade em encontrar uma vaga para estacionar. Depois de muito custo, conseguiu uma e saiu distraído olhando as vitrines coloridas e iluminadas. Entrou em várias lojas, comprou roupas esporte e o presente para Soraya. Um conjunto de bijuteria dourada muito bonito, composto de brincos, colar e pulseiras. Quando estava voltando para tomar o automóvel, carregado de sacolas, uma movimentação estranha chamou sua atenção. Movido pela curiosidade, Diniz se aproximou. Havia uma aglomeração de pessoas paradas em frente a uma loja de artigos femininos, e uma senhora, gorda e bem vestida, gritava com uma moça caída no chão. Foi ela, sim. Tirou-me o pacote da bolsa e quis fugir. A senhora tem certeza? Indagou um guarda doido para colocar as mãos na moça e levá-la embora. Só pode ter sido ela. Ficou acompanhando-me dentro da loja e esperou que eu saísse só para me roubar. É mentira, gritou a moça erguendo o rosto cheia de raiva. Pode me revistar se quiser, seu guarda, eu não roubei nada. Aposto como passou o embrulho para algum comparsa, mas que comparsa, eu não fiz nada. Diniz estava abismado, enquanto a discussão prosseguia. Ficou parado sem saber o que fazer. Ao ver o rosto da moça, levou um choque. Seria aquela mesma Lurdinha que conhecera um ano atrás, e por quem havia perdido noites a fio de sono? Era o que parecia. Ela estava mais magra, suja, os cabelos desgrenhados e a pele viscosa, mas parecia a mesma pessoa. Como podia ser? Quando a conhecera, Lurdinha era uma mulher muito bonita,
mas agora estava feia e sem graça, toda maltrapilha e cheirando mal. Enquanto permanecia preso à sua indignação, a voz da mulher continuava esganiçada. Exijo que aprenda, seu guarda. Ela é uma ladra, o lugar de ladra na cadeia. Ah, isso aqui não é, berrou Lourdinha tentando fugir. O guarda, porém, foi mais rápido e segurou-a pelo braço, afirmando cheio de autoridade: não vai a lugar nenhum, mocinha. Daqui vamos direto para a delegacia. Não, não, gritava Lourdinha lutando para se soltar. No meio da balbúrdia geral, Diniz acabou acordando do seu torpor e reparou num pequeno embrulho caído no meio da multidão. Era uma caixinha verde, amarrada com um enorme laço de fita vermelho já meio amassado e roto. Na mesma hora apanhou desajeitadamente o pacote e deu um passo à frente, exclamando com euforia: um momento. Foi caminhando apressado por entre as pessoas, todo atrapalhado com as sacolas, exibindo na mão o embrulhinho amassado. Por acaso não é isso que procura, madame? Estendeu para a mulher a caixinha verde. Ela abriu a boca numa exclamação muda. É esse o seu pacote, senhora? Indagou o guarda, já cheio daquela confusão. Diniz olhava de soslaio para a Lourdinha, que eu havia reconhecido, e se encolhia toda, envergonhada por estar diante dele naquela situação vexatória. A mulher, meio sem jeito, apanhou o embrulho das mãos de Diniz e o examinou por uns instantes. Em seguida abriu e olhou seu conteúdo. Efetivamente, era a meia de seda que comprara. Meio sem graça, começou a balbuciar envergonhada. Bem, qualquer um pode se enganar, não é mesmo? É muito fácil se enganar com a vida dos outros, não acha? Rebateu Diniz em tom mordaz. Afinal, não era a senhora que ia para a cadeia, era? A mulher abaixou os olhos coberta de rubor e não disse nada. Jogou o embrulho dentro de uma das bolsas, deu um sorriso amarelo para o guarda e virou as costas, sumindo no meio da rua, sem nem mesmo uma palavra de agradecimento a Diniz. Diniz fitava a Lourdinha com ansiedade, mas o guarda saiu puxando-a, falando de má vontade. Vamos embora, mocinha. Vai passar o resto do dia do cilindró. Não, soluçou Lourdinha apavorada. Espere um minuto, seu guarda, interrompeu Diniz incisivo. Já não ficou esclarecido que não foi ela quem roubou aquela senhora? Isso não exclui o fato de ela estar mendigando e é meu dever tirá-la das ruas. Mendigando? O que é isso, seu guarda? Eu conheço a moça, pode soltá-la. O senhor a conhece? Rebateu o guarda incrédulo. Conheço, ela trabalha para mim em minha casa, não é, Lourdinha? Ela não conseguia dizer nada. Não é, Lourdinha? É, sim, respondeu entre atônita e esperançosa. Se ela trabalha em sua casa, redarguiu o guarda, como é que está por aí vagando maltrapilha desse jeito? Diniz não sabia o que dizer. Lançou para o policial um olhar de súplica. Ele acabou se convencendo, ou melhor, desistindo de prender Lourdinha. Não valia a pena mesmo. Soltou o braço dela e empurrou-a na direção de Diniz, finalizando com ar de autoridade. Pode levá-la se quiser. E você, mocinha, nunca mais apareça por aqui, eu serei obrigado a prendê-la. Com olhar de agradecimento, Diniz saiu puxando-a pela mão, ainda atrapalhado com as sacolas. Pode me ajudar? Pediu a falta de coisa melhor para dizer. Ela aqueceu e apanhou uma bolsa de sua mão, e Diniz conduzindo até o automóvel. Depois de ajeitarem tudo no banco de trás, ele abriu a porta para ela e Lourdinha entrou, sentando-se acabrunhada. Diniz ligou o carro e foi para casa sem que trocassem uma única palavra durante todo o caminho. Lourdinha estava com medo e envergonhada, e Diniz confuso demais para falar. Temia ofendê-la com qualquer coisa que dissesse, e achou melhor esperar até que ela estivesse novamente apresentável, para então conversarem. Assim que ele abriu o portão da garagem, Valente veio vindo em sua direção acompanhado de Eunice, uma espécie de gerente, que tomava conta das garotas e cuidava para que nada lhes faltasse. Quando viram que Diniz não estava sozinho, os dois se assustaram, e Valente correu ao seu encontro, espantando-se com aquela maltrapilha que o amigo havia levado para casa. O que é isso, Diniz? Foi logo perguntando com voz de recriminação. Não a reconhece? Tornou o outro, levantando o rosto de Lourdinha, que estava à beira das lágrimas. Valente fitou seu rosto por alguns minutos, puxando pela memória para se lembrar de onde é que a conhecia. O semblante lhe era familiar, mas ele não conseguia se lembrar.
Não havia ninguém que conhecesse que se encontrasse naquela situação ultrajante. Não sabe mesmo quem é, insistiu Diniz. Não, tornou Valente pouco convicto. Acho que não a conheço. É a Lurdinha. Que Lurdinha? Não se lembra, ele meneou a cabeça. A Lurdinha que conhecemos no ano passado, lá no aterro do Flamengo, aquela do caso Fontes. Só então Valente se lembrou. Mas como estava mudada. Se Diniz não lhe dissesse, ele jamais a teria reconhecido. Mas o que foi que houve com você? Indagou curioso. Lurdinha não respondeu. Havia sofrido tanta humilhação que tinha medo até de abrir a boca. Eu a encontrei no centro da cidade, esclareceu Diniz. Não sei bem o que houve com ela, mas acho que dá para imaginar, não é mesmo? Ela não aguentou. Escondeu o rosto entre as mãos e desatou a chorar convulsivamente, causando imensa piedade em Eunice. Por que não a deixam comigo? A sugeriu de forma amistosa. Cuidarei dela com carinho, e depois ela mesma lhes contará o que aconteceu. Era uma boa ideia. Lurdinha estava suja e cheirando mal, e um banho lhe faria muito bem. Eunice levou-a para o seu próprio quarto e preparou-lhe um banho morninho e gostoso, que Lurdinha apreciou como ninguém. À exceção dos chafarizes em que precariamente se lavava de vez em quando, fazia mais de um ano que não se banhava. Ela demorou quase 1 hora no banho e quando saiu, a pele limpa e lustrosa, os cabelos cheirosos e macios, sentiu-se uma mulher renovada. Eunice já aguardava com uma bermuda e uma blusa na mão. Acho que servem em você, falou estendendo-lhe as roupas. Estão um pouco velhas, porque eram de quando eu era mais nova e mais magrinha, mas devem ser do seu tamanho. E tem mais uma coisa. Foi para a gaveta e apanhou o saquinho, abrindo-o com o dente. São calcinhas novas, pode vestir sem susto. Com olhar de agradecido, Lurdinha apanhou as roupas e se vestiu, penteou os cabelos e olhou-se no espelho. Era gente de novo. Obrigada, murmurou em lágrimas. Eunice sorriu de volta, já à beira das lágrimas também chamou-a com a mão. Agora venha comigo, deve estar faminta. Desceram juntas as escadas e foram para a cozinha. Eunice preparou-lhe um prato caprichado, com galinha assada, arroz, feijão, batatas cozidas e salada. Serviu-lhe um suco de manga e sentou-se ao seu lado, para esperar que terminasse de comer. Lurdinha devorou a refeição. Já nem se lembrava mais de quanto tempo fazia desde a última vez em que comera comida de verdade. Achou o suco delicioso e Eunice ainda lhe ofereceu um pudim de sobremesa. Era demais. Quando ela terminou, limpou os lábios no guardanapo e fitou Eunice com olhos úmidos. Não sei como posso lhe agradecer. A senhora foi tão boa. A senhora está no céu. E não precisa me agradecer, não. Agradeça ao Diniz, que foi quem a tirou da rua. E agora, se já se sente melhor, vou levá-la até ele. Lurdinha aqueceu e saiu atrás de Eunice. Diniz estava no salão principal em companhia de Valente e de algumas moças. Ao vê-la limpa e alimentada, Diniz sentiu imensa alegria. Correu em sua direção e tomou-lhe as mãos, acrescentando cheio de admiração. Você está linda. Obrigada, respondeu ela timidamente. As moças correram curiosas. Todas queriam ouvir a história de Lurdinha, ainda mais depois que Valente lhes contara que ela estivera envolvida no afogamento do filho de um milionário no ano passado. Sente-se aqui, Lurdinha, chamou Valente puxando-a pela mão, e conte-nos tudo. Ela sentou-se acanhada, fitando as moças com certo temor. Se não quiser falar, não precisa. Retorquiu Diniz, não está obrigada. Não tem problema, tornou Lurdinha. Vai falar, vai me fazer bem e me ajudar a esquecer. Durante horas, Lurdinha permaneceu contando as suas aventuras e desventuras, desde o dia em que saíra da casa dos Fontes. Contou como fora dura a vida de mendiga, e até quisera procurar Diniz e Valente, mas o cartão que eles lhes deram havia sido roubado, juntamente com suas coisas. Ela estava só no mundo, sem dinheiro e sem documentos, e sentia-se agradecida por ter sido acolhida por Diniz. O rapaz a fitava embaivecido. A cada palavra sua, seu coração disparava. Diniz estava certo de que a amava e faria dela uma verdadeira rainha. Todos gostaram de Lurdinha, menos Soraya. Ao perceber o interesse de Diniz por ela, Soraya encheu-se de ciúmes. Gostava de Diniz e o conhecia há muito mais tempo. E não era justo que aquela mendiga recém-chegada o roubasse dela,
tanto que não iria permitir. Diniz seria dela e de mais ninguém. Em pouco tempo, Lourdinha integrou-se ao ambiente. A casa de Diniz e Valente se chamava a Esfinge de Ouro e fora decorada no estilo egípcio, com pirâmides e hieróglifos por todos os lados. Normalmente, as meninas se vestiam a caráter para receber os clientes, fazendo jus ao nome do estabelecimento. Para todos os efeitos, tratava-se de uma boate reservada, onde só uns poucos privilegiados eram admitidos, inclusive alguns delegados e policiais. Era graças a isso que podiam funcionar sem problemas ou complicações legais. Apesar da rápida amizade que travava com a maioria das moças, Lourdinha não se sentia ainda à vontade para iniciar-se naquela vida. Gostava de todas, principalmente de Eunice, mas não simpatizara muito com Soraya. Embora ainda não soubesse de sua paixão por Diniz, Soraya lhe parecera particularmente antipática e grosseira, e vivia tirando-lhe piadinhas de mau gosto. Diniz não a forçou a nada nem Valente. Deram-lhe um quarto no segundo andar, perto do de Eunice, e ficaram à espera que ela se resolvesse. Mas Lourdinha não se decidia. Ficava perambulando pelo meio do salão, ajudando a servir as mesas, ou então ia para a cozinha lavar a louça. Aquilo era um desperdício. Não raro eram os olhares de cobiça que se lançavam sobre ela, e a própria Eunice vivia conciliando a se resolver. Com aquele rosto e aquele corpo, em breve faria um bom dinheiro e poderia até largar aquela vida se quisesse. Você nunca quis partir? Indagou Lourdinha enquanto lavava uns copos de uísque. Para onde é que eu iria? Tornou a outra com olhar perdido. Já estou com quase 40 anos. O que acha que eu poderia fazer da vida? Não sei, trabalhar talvez. Isso é uma ilusão. Não sei fazer nada além de sexo. Deu uma risadinha abafada e continuou. Além do mais, com a minha idade, quem é que me daria emprego? Lourdinha enfiou a mão na água e esfregou o copo com vigor, acrescentando com curiosidade. Está aqui há muito tempo? Fui a primeira. Diniz e Valente eram apenas uns rapazinhos sonhadores quando iniciaram o negócio. Juntaram dinheiro e compraram essa casa. Eles estavam com 21 e 22 anos, respectivamente, e eu com 26. Isso foi há 12 anos. De lá para cá, muita coisa aconteceu e sou muito grata pelo que fizeram por mim. E o que fizeram por você? Enfrentaram meu marido, que quase me matou de pancada no meio da rua. Meu Deus! Valente se atracou com ele e o pôs para correr. Foi engraçado. O Zé, que sempre havia sido um homem forte e corajoso, derrotado por um rapazola feito Valente. Foi por isso que ele ganhou esse apelido? Foi sim. Ele foi mesmo muito corajoso. Podia-se perceber um profundo ar de admiração na voz de Eunice quando falava de Valente. E Lourdinha ficou imaginando se eles seriam amantes. Apesar de curiosa, não se atreveu a perguntar nada, com medo de ofender a amiga. E seu marido nunca mais voltou, continuou Lourdinha. Quem nunca mais voltou fui eu. Sumi de casa naquele dia, e o Zé nunca mais ouviu falar de mim. Depois soube que ele havia se amaziado com uma sirigaita lá da vila onde morávamos. Acho até que me agradeceu por ter sumido. Quer dizer que você ainda continua casada? Bem, casada mesmo de verdade nunca fui, não. Apenas morávamos juntos, o que é praticamente a mesma coisa, não é? Continuaram a conversar animadamente, e Lourdinha deduziu que Eunice nunca fora embora por amor a Valente. Pelo que ela dizia, já juntara dinheiro suficiente para se aposentar, mas não queria deixar a Esfinge, ou melhor, não queria deixar Valente. E você? Ponderou Eunice. Quando é que vai resolver começar a carreira? Você chama isso de carreira? Chamo. É uma profissão como qualquer outra. Gostaria de pensar como você, mas não consigo, desculpe-me, Eunice, mas vocês são prostitutas, isso não é profissão. Pode não ser no sentido legal, mas a verdade é que nós trabalhamos muito e recebemos por isso. Então é a nossa profissão e vai ser a sua um dia. Lourdinha fitou Eunice com tristeza e respondeu cheia de dedos. Olhe, não quero ofendê-la, mas não pretendo virar prostituta, não. Não? E o que pretende fazer? Até quando vai ficar aqui aceitando a caridade do Diniz? Não sei. Não havia pensado nisso. Acha que ele pode me mandar embora? Pelo que eu conheço do Diniz, ele jamais faria isso.
Vai esperar até você se tocar e tomar uma decisão, a não ser que... Calou-se já arrependida de haver começado a falar. A não ser o quê? Nada, nada. Não, Eunice, você ia falar alguma coisa, o que era? Eunice chegou o rosto mais para perto de Lourdinha e olhou ao redor, para se certificar de que não havia ninguém escutando, e falou a meia voz. A não ser que você aceite o Diniz. Como assim? Ainda não percebeu, meu bem? Ela meneou a cabeça. Diniz está apaixonado por você. Apaixonado? Não, Eunice. Diniz é apenas um bom sujeito, tem um coração de ouro, mas não está apaixonado por mim, nem pode estar. Ele mal me conhece e me tirou da rua. E quem foi que disse que é preciso mais do que isso? O pouco que já viu já foi o suficiente para balançar o seu coração. E quer saber do que mais? O quê? Ele gosta de você desde que a viu pela primeira vez no ano passado. Mas isso é impossível. Não é não. Ele ficou muito impressionado com você e durante um bom tempo não falava em outra coisa. Não queria saber de mais ninguém, nem da Soraya que vive dando em cima dele. A Soraya? Cuidado com ela. Está morrendo de ciúmes de você por causa do Diniz. Pois ela não tem com que se preocupar. Gosto de Diniz como amigo e lhe sou muito grata por tudo que me fez. Mas não estou apaixonada por ele e não poderia aceitá-lo só por gratidão. E você ama outro? Não, não amo. Um dia pensei que amasse o Hélio, mas ele me entregou ao patrão e sumiu no mundo deixando-me sozinha. Se nem ao menos se preocupasse, eu poderia sobreviver. Não, Eunice, não amo ninguém. Se é assim, por que não pensa no que ele disse? Diniz é um bom rapaz, é muito atencioso. Sinto muito se a decepciono. Como disse, gosto de Diniz e lhe serei eternamente grata pelo que me fez, assim como você é grata a Valente, mas sinto que jamais poderei amá-lo. Eunice deu de ombros e objetou. Não acredito em você. Diz isso porque está ferida e com medo, mas depois que tudo passar vai me dar razão. Diniz e Valente são as melhores pessoas que conheci em toda a minha vida. E Valente... Calou-se novamente, secando uma discreta lágrima que se insinuava pelo canto do olho. O que tem, Valente? Nada não. Infelizmente, minha cara, as coisas nem sempre são como desejamos que fossem. O que quer dizer? Antes que Eunice pudesse responder, a porta da cozinha se abriu e um garçom entrou com uma bandeja na mão. Lourdinha falou com pressa, enquanto depositava a bandeja cheia de copos sujos sobre a mesa. O patrão está chamando. Quem, Diniz? Pediu para você ir até o salão agora mesmo, quer falar com você. Ela enxugou as mãos no pano de prato, tirou o avental e saiu para o salão. Diniz estava sentada a uma mesa, e ela viu quando o homem se aproximou sentando-se junto a ele. Hesitou. Se tratasse de algum cliente importante, talvez fosse melhor não se apressar, mas Eunice, que saíra atrás dela, cochichou em seu ouvido. Pode ir, é apenas um cliente habitual, vamos, vá. Com um sorriso meio sem graça, Lourdinha se aproximou. O homem que estava sentado com o rapaz, fixando-a por instantes com o olhar, e Diniz virou-se abruptamente. Mandou me chamar? A indagou com voz hesitante. Ah, Lourdinha, mandei sim. Gostaria de falar com você. Não me apresenta a boneca? A voz do homem se fez ouvir para desagrado de Diniz. Claro, respondeu ele de má vontade. Lourdinha, esse é o Dr. Mauro Fonseca da Silva, um antigo cliente. Mauro, esta é Lourdinha. Muito prazer, senhorita. Falou ele em tom desagradável, enquanto se levantava e beijava sua mão. O prazer é todo meu, seu Mauro. Doutor Mauro, sou advogado, não sabia? Ela meneou a cabeça e retrucou com visível mal-estar. Bem, Diniz, vejo que está ocupado, depois conversaremos. Não, objetou ele levantando e segurando a sua mão. O doutor Mauro vai me dar uma licença um instante, não é, doutor? A forma como Diniz acentuou aquele doutor não agradou Mauro em nada. Sentiu um tom de ironia em sua voz e pensou em protestar, mas a chegada de Soraya o impediu. Do canto em que estava, Soraya não perdia um movimento sequer de Diniz e Lourdinha. Notaram o interesse do Dr. Mauro por ela e viram quanto aquilo desagradara Diniz. Ora, cortou ela, passando os dedos pelo pescoço de Mauro. Se não é esse o nosso mais ilustre advogado que nos honra com a sua presença, como vai, doutor Mauro? Aquilo agradou o homem. Gostava de ser tratado por doutor, embora não fosse um advogado dos mais famosos ou competentes.
Diniz agradeceu com um sorriso, certo de que Soraya fora ali para salvá-lo daquela situação, e saiu puxando Lourdinha pela mão. Soraya sentou-se bem perto de Mauro e começou a sussurrar coisas em seu ouvido, fazendo com que o advogado soltasse risinhos carregados de desejo. Pouco depois, os dois subiam abraçados as escadas, e Diniz teve certeza de que estavam indo para o quarto. Ufa, suspirou. Graças a Deus. Se não fosse Soraya, não sei como nos livraríamos dele. Que homem mais desagradável, esnobe, almofadinha. Mauro é tudo isso e um pouco mais. Mas é um bom cliente e não podemos dispensar os bons clientes, não é mesmo? Lourdinha deu um sorriso acrabunhado que encantou Diniz. A cada dia sentia-se mais e mais atraído por ela. Fazia já um mês que ela estava ali, e ele ainda não se declarara, mas agora era chegado o momento. Seu coração não podia esperar mais e ele precisava compartilhar com ela o sentimento que o consumia. Lourdinha começou com voz dulcíssima, apertando suas mãos carinhosamente. Mandei chamá-la porque já não posso mais esconder o que sinto por você. Diniz, por favor. Não, deixe-me terminar. Estou apaixonado por você, sinto que a amo de verdade. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Desde que a conheci, não consigo parar de pensar em você. Não, você está enganado. Não pode sentir isso por mim. Mas eu sinto e não posso evitar. Amo-a como jamais amei alguém em toda a minha vida. Movido pela paixão, Diniz estreitou-a nos braços e buscou a sua boca. Mas Lourdinha desvencilhou-se dele e saiu correndo escada acima. Queria morrer. Não amava Diniz, não amava ninguém. Mas como poderia continuar vivendo ali às suas custas, sem lhe dar nada em troca? Pensou em fugir, ganhar a rua novamente, mas o medo de voltar a ser mendiga a paralisou. Porque Diniz fizera aquilo, Eunice estava certa. Eunice devia saber de tudo. Não fora por outro motivo que alertara. Ela sabia que Diniz iria se declarar e estava tentando defender os interesses do amigo, mas ela não o amava. Podia até querer, mas não conseguia amá-lo. E se entregasse, acabaria presa a ele apenas por um dever de gratidão, sem meio de sair de um relacionamento desagradável. Não, decididamente Lourdinha precisava fazer alguma coisa, ou se mudaria dali, ou pagaria pelo seu sustento. E ela já sabia como, só lhe faltava coragem. Capítulo 6. A manhã ia alta quando Lourdinha ouviu batida na porta. Escondeu a cabeça debaixo do travesseiro, tentando não escutar, mas as batidas prosseguiam insistentes. O que é? Berrou finalmente. A porta se entreabriu. Ela viu a cara de Eunice se insinuar pela pequena fresta. Está tudo bem? Perguntou ela com visível preocupação. Está, porque não estaria? Apesar do mau humor de Lourdinha, Eunice fechou a porta, sentando-se ao seu lado na cama. Por que está tão zangada? Não estou zangada. Se essa é a sua cara de bom humor, nem quero ver quando estiver aborrecida. Lourdinha suspirou desanimada e começou a chorar, escondendo o rosto entre os joelhos dobrados. Ah, Eunice, desculpe-me, você tinha razão. Diniz está mesmo apaixonado. E se declarou, não foi? Você sabia? Sabia que ele ia falar comigo ontem. Sabia sim, só quis preveni-la. Ah, meu Deus, e agora? Calma aí, Lourdinha. Afinal, isso não é assim tão terrível. Como não? Estou vivendo à custa dele, não estou? Que eu saiba, ele não está lhe cobrando nada. E Valente? Nem Valente, os dois são muito amigos. Um jamais cobraria nada do outro. Mas eu me cobro. Não me sinto bem comendo e bebendo à custa dos dois. Isso é um problema seu, ninguém está falando nada. Será que não? E as outras moças não se sentem desprestigiadas tendo que trabalhar duramente, enquanto eu fico por aí de beleza feito uma dondoca? Você ajuda lavando a louça e dando uma mãozinha aos garçons. Isso não é suficiente. Nós duas sabemos que não sou necessária. Faço isso só para não ficar à toa, mas há empregados que já cuidam dessas coisas. O que pretende então, Lourdinha? Ainda não resolvi, mas estou pensando. Até o final dessa semana decido a minha vida. Ou faço o que todas vocês fazem e eu vou embora daqui. Eunice soltou um profundo suspiro. Deu um tapinha suave no joelho de Lourdinha e finalizou. Você é quem sabe. Mas agora vamos descer. Todo mundo já tomou o café, só falta você. Não quer que o Diniz fique preocupado, quer? Ela não queria.
A última coisa que desejava no mundo era preocupar Diniz. Levantou-se da cama e foi para o banheiro, falando da porta. Pode ir que eu já vou. Com o aceno, Eunice aqueceu. Meia hora depois, Lourdinha apareceu na cozinha. Efetivamente, todos já haviam feito de jejum e não havia ninguém por lá. Como o cozinheiro só chegava mais tarde para o final, as moças se revezavam no preparo do café da manhã, que era servido na própria cozinha, para não bagunçar ou sujar o salão. Em cima da mesa, apenas a sua xícara e um bule de café fumegava no fogão. Fiz para você, falou Eunice entrando na cozinha. O outro já estava velho. Obrigada, Eunice, você é um anjo. Quem me dera. Em silêncio, Lourdinha tomou o café. Não estava com fome e não quis comer nada. Eunice precisava sair e se despediu. Tinha umas compras de última hora para fazer antes do Natal. Como Lourdinha chegara depois do sorteio, não iria participar do amigo oculto e não tinha que se preocupar em comprar presentes com dinheiro que nem tinha. Enquanto ela tomava o seu café distraidamente, nem percebeu que Soraya havia dado uma parada perto da cozinha e espiava para dentro, certificando-se de que Lourdinha estava ocupada e que não iria atrapalhá-la. Seguiu direto para o quarto de Diniz. Ele não estava. Estava no escritório em companhia de Valente, conferindo algumas notas. Ela bateu discretamente e aguardou. Poucos segundos depois, Diniz veio atender. O que foi, Soraya? Indagou contrariado. Precisava falar com você. Olhou para Valente e corrigiu. Com vocês. Era ótimo que Valente estivesse ali. Assim, Diniz não poderia dizer que ela estava tentando seduzi-lo ou fazer intriga para conquistá-lo. Estava ali com uma missão e pretendia se desincumbir dela fielmente. Bem, começou com voz melíflua. É sobre o Dr. Mauro. O que tem ele? Interessou-se Valente, que também não simpatizava muito com o advogado, mas que só o tolerava por causa das enormes quantias que ele gastava ali. Ele está interessado em certa moça. Diniz ergueu as sobrancelhas e pensou em expulsá-la dali. Pelo que acontecera na véspera, podia deduzir que a certa moça só podia ser Lourdinha, mas Valente, que não estava a par daqueles acontecimentos, tornou com interesse. Que moça? Pensei que você tivesse cuidado dele ontem. Pois é, eu cuidei, e ele até que gostou muito, mas não é a mim que ele quer. Não? Continuava Valente sem nada perceber. E quem é, por acaso, é garota fixa de outro? Porque se for, vai ser um problema. Não, não. Ela não tem ninguém. Se não tem ninguém, então está tudo bem. É só ele se aproximar da moça e levá-la para o quarto. Acontece que essa moça não está disponível. Só então foi que Valente compreendeu. Notou o ar de contrariedade de Diniz, que não dissera nada e entendeu tudo. Não vá me dizer que ele está interessado na Lourdinha. Tornou abismado. Nessa mesma, ele ficou encantado e está disposto a pagar um bom preço por ela. Valente olhou para Diniz pelo canto do olho e respondeu secamente. Pois é, diga que Lourdinha não está mesmo disponível. Ela não faz parte da casa, pois não acha que já está na hora dela fazer alguma coisa? Por quanto tempo mais ela vai ficar por aí, comendo do bom e do melhor, vivendo às nossas custas? Quem foi que disse que ela vive às suas custas? Rebateu Diniz com zanga. Quem paga tudo aqui somos eu e o Diniz. Se alguém deve reclamar, esse alguém é ele, mais ninguém. Isso não é justo, Diniz, argumentou Soraya. Todos nós damos um duro danado para manter esse lugar, e graças a nós que vocês sustentam essa casa, graças ao nosso esforço. Por que aquele Lourdinha não pode colaborar como todo mundo? Diniz não respondeu. Ela podia até estar certa, mas não seria ele que lhe daria razão. E depois, não queria que Lourdinha se envolvesse com ninguém. Esperava que ela o aceitasse e não pretendia vê-la na cama de nenhum outro homem. Acho que Soraya tem razão, concordou Valente com cautela. Lourdinha é bem-vinda aqui, mas não é justo com as demais garotas que ela fique sem fazer nada, enquanto as outras se matam de trabalhar. Ela não é melhor do que ninguém, instigou Soraya. Foi empregada doméstica antes de se tornar mendiga, e ainda por cima estava numa boa com o tal motorista e nem viu a criança se afogar. É uma irresponsável, porque essa proteção... Lourdinha é diferente, defendeu Diniz, não foi feita para essa vida. E quem é que foi? Acha que alguma de nós está aqui porque...
Não que não lhe sejamos gratas por nos deixar sobreviver, mas toda moça sonha em se casar, ter filhos, levar uma vida decente. Ninguém cai nessa vida por prazer. Eu sei, mas Lourdinha não está preparada. E quando é que vai estar? Quando ficar velha? Não tão velha quanto nós, que fatalmente envelheceremos muitos anos antes do que ela. Soraya, você está exagerando. Lourdinha não está aqui há nem um mês. E daí? Mas está comendo, bebendo, se vestindo. Tem até um quarto só para ela. E quem é que paga por tudo isso somos nós, as trouxas, que são obrigadas a se deitar com qualquer porco nojento para bancar o luxo da donzela. Pare com isso, Soraya, vociferou Diniz. Não vou permitir que fale de Lourdinha desse jeito. Se você quer dormir com ela, é problema seu, mas não venha nos obrigar a nos sacrificarmos para que ela possa ser exclusividade sua. Se estiver tão interessado nela, case-se com ela, se não, coloque-a para trabalhar como todos nós. Antes que Diniz pudesse responder, Valente se adiantou e tentou ponderar. Muito bem, Soraya, vamos parar com isso, já deu seu recado. Agora pode ir. Deixe esse problema por nossa conta que resolveremos tudo. Muito a contragosto, Soraya saiu do escritório batendo a porta e esbravejando. Aquela Lourdinha ia ver só uma coisa. Achava-se muito boa, muito honesta, mas não era melhor do que ninguém. Estava fazendo gênero só para conseguir atrair o tolo do Diniz. E ele, cada vez mais embasbacado por ela, nem percebeu seu joguinho de sedução. A passos largos, Soraya saiu em busca de Lourdinha. Ela já havia terminado de tomar o café e estava lavando roupas no tanque, no quintal atrás da casa. Furiosa, Soraya partiu para lá. Lourdinha estava de costas, esfregando uma blusa e nem a viu se aproximar. Soraya colocou a mão em seu ombro e bruscamente a virou. A peça de roupa caiu no chão, espalhando água e sabão para todo lado, e Lourdinha levou um tremendo susto. Soraya, balbuciou mais o quê? Sua cretina, vadia nojenta. Se pensa que vai conseguir tirar Diniz de mim com essa sua carinha de anjo, está muito enganada. Ele é meu, e você vai para o lugar que merece. Nem esperou resposta. Soltou-a e virando-lhe as costas abruptamente, deixando Lourdinha aturdida, tentando entender o que estava acontecendo. Eunice alertara sobre Soraya. Será que a moça soubera que Diniz se declarara? Por isso estava tão zangada. Mas ela não queria nada com Diniz. Pensou em dizer-lhe isso, mas desistiu. Soraya era vulgar e atrevida. Que ficasse pensando que ela estava interessada em Diniz. Isso a colocaria em seu lugar. Lourdinha deu de ombros e apanhou a blusa do chão, esfregando-a novamente, tentando se esquecer das palavras ásperas de Soraya. Enquanto isso, no escritório, Diniz e Valente conversavam. Meu amigo, dizia Valente, sabe que nunca faria nada que eu contrariasse, não é mesmo? Mas acho que Soraya tem razão. Lourdinha não pode ter todos esses privilégios. Nenhuma moça fica sem trabalhar, porque só Lourdinha que pode. Mas, Valente, você sabe o quanto gosto dela. Não poderia entregá-la de bandeja a outro homem. Acontece que Lourdinha não está interessada em você, ou está? Não. Ontem eu me declarei, mas ela me rejeitou. Viu só? E você ainda fica aí defendendo-a? O que há com você, Valente? Por acaso não gosta mais dela? Até Soraya entrar aqui com essas ideias, você nunca reclamou. Eu sei. E não quero que pense que vou criar um caso por causa disso, nem que vou ficar perseguindo Lourdinha. Ela é problema seu, e não me importo de colaborar com seu sustento, mas as meninas têm razão de se queixar. Que eu saiba, a única que está se queixando é a Soraya, e nós dois sabemos bem por quê. Concordo que ela se aproveitou para tentar tirar a Lourdinha do caminho, mas tirando esse fato ela está certa. As meninas não têm a obrigação de sustentá-la. O que quer que eu faça, Valente? Que a obrigue a se vestir de egípcia e atire nos braços do primeiro que aparecer ou nos braços daquele idiota do Mauro? Valente suspirou desanimado e retorquiu. Mauro é um bom cliente. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Você quer que eu entregue a ele, que a force a se deitar com ele? Não é isso. Não quero forçá-la nada, mas creio que já está na hora de termos uma conversa com ela e a esclarecermos sobre algumas coisas. Não posso fazer isso. Então deixe que Eunice faça. As duas se deram bem,
e ela vai ouvir os conselhos de Eunice. Não tem para onde ir e vai acabar concordando. Isso não é certo. Forçá-la a se prostituir desse jeito é covardia. Ela não tem opção. Ouça, Diniz, não quero me desentender com você. Longe de eu desgostá-lo, mas você há de convir que seja preciso ter cautela. Já imaginou se as meninas resolverem cruzar os braços e parar de trabalhar? O que será de nós? Vamos à falência. As meninas não vão fazer isso. Gostam de Lurdinha e não vão pressioná-la. Não até Soraya começar a influenciá-las. Quanto tempo acha que levará até que elas se convençam de que Soraya tem razão? Pense nisso. Embora não quisesse admitir, Diniz sabia que Valente estava com a razão, e Soraya também. Por mais que não lhe agradasse a ideia de ver Lurdinha envolvida naquela vida sórdida, não poderia protegê-la por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, as circunstâncias a impeliriam a isso. Lurdinha não tinha dinheiro nem tinha para onde ir. Ele, por sua vez, juntara o suficiente para comprar um apartamento e bem poderia levá-la para viver com ele. Mas ela estava decidida a não ir, nem a aceitar o amor que ele lhe oferecia. Capítulo 7. A primeira coisa que Felícia viu quando abriu os olhos foi Arthur, sentado numa poltrona ao lado de sua cama, semi-adormecido, um rosário pousado no chão. A princípio, Felícia não entendeu bem do que se tratava. Arthur nunca fora um homem religioso, nem costumava frequentar igrejas. Só depois foi que compreendeu que ele estivera rezando por ela. Não ficara muito tempo inconsciente, apenas algumas horas. Felícia olhou-se com estranheza, dando-se conta de que não havia morrido. Lembrava-se dos comprimidos para dormir que o pai lhe receitara e de que havia ingerido o vidro inteiro. Lembrava-se da sonolência, da sensação de esmorecimento, de estar prestes a cruzar o limiar da vida e da morte. Mas lembrava-se também de que algo estranho acontecera. Mãos a puxaram e enfiaram um tubo pela garganta, e ela havia vomitado. Lembrava-se disso também, e lembrava-se do sonho com Tiago. Por uma razão desconhecida, Felícia sentia-se reconfortada com aquele sonho, como se o tivesse encontrado realmente. Teria sido mesmo isso que acontecera? A mãe lhe dizia que tais encontros eram viáveis, mas não acreditava integralmente nessa possibilidade. Tudo o que sabia sobre isso era o que lera nos livros espíritas que a mãe costumava lhe dar, mas de experiência própria não poderia testar a veracidade dessas informações. Ou será que podia? Não importava muito. Para ela o sonho tivera um efeito fortalecedor, como se houvesse lhe injetado boas doses de ânimo. Sentiu-se renovada e mais confiante, certa de que o filho estava em boas mãos. Não se lembrava direito do que se tratava o sonho, mas sabia que Tiago estava bem assistido e cuidado. Parecia-lhe haver visitado uma espécie de creche, onde havia várias crianças e Tiago entre elas. Olhou para o relógio na parede. 11 horas. Seria da noite ou da manhã? Pela escuridão que vinha da janela, Felícia achou que era de noite. Cerrou os olhos por instantes e, quando tornou a abri-los, fixou-os novamente em Arthur. Ela estava sendo muito dura com ele. A culpa não fora sua, e ele não merecia ser tratado daquela maneira. Mas o que poderia fazer se não amava do jeito que pensara? Amava-se muito mais ao filho do que a ele, e só o filho importava em sua vida. Fosse lá a vida que ele tivesse. Ainda assim, compadeceu-se de seu estado. Ele estava pálido, abatido, mais magro, dava sinais de sofrimento. Será que se sentia culpado? Na verdade, não tivera culpa nenhuma. Se ela ao menos não tivesse deixado o filho com Lurdinha para fazer aqueles doces. Tivera um pressentimento, mas não lhe dera importância. Por que não se importara? Por que não dera crédito àquela sensação de desgraça? Por outro lado, confiava em Lurdinha. A culpada fora Lurdinha. Cabia a ela a guarda e a proteção do menino, e ninguém poderia prever que ela fosse abandoná-lo para ficar de sem-vergonhice com o Hélio. Era só para isso que servia, para embotar o raciocínio e os sentimentos. Fora por causa do sexo que Lurdinha largara seu filho, porque o sexo lhe tirara a razão e a fizera agir feito animal. Odiava o sexo. Era sujo, primitivo e pernicioso. Felícia sentiu a raiva crescer dentro do peito. Não poderia dizer que ela e Lurdinha eram propriamente inimigas,
mas a última pessoa no mundo com quem gostaria de topar era com Lourdinha. Com um suspiro de desalento, Felícia virou-se para onde o marido estava e chamou baixinho: Arthur? Ele despertou sobressaltado e correu para sua cama, balbuciando entre lágrimas: Ah, Felícia, você está viva! Como sofri pensando que a havia perdido. Abraçou-se a ela em desespero, e Felícia sentiu uma estranha emoção, mas logo repeliu o sentimento e afastou gentilmente. Perdoe-me. Foi só o que conseguiu dizer. Não tenho nada que perdoar. A culpa foi minha. Não devia tê-la deixado sozinha naquele estado. Foi loucura minha, Arthur. Não vou fazer mais isso. Não vai, você promete? Prometo. Preciso ficar viva por causa de Tiago. Felícia, não Arthur. Sabe do que estou falando. De alguma forma acho que sou necessária ao lado dele. Mas se me matar, na certa irei parar no umbral e não poderei mais vê-lo. Umbral é o astral inferior, onde ficam os espíritos que não conseguem se libertar dos sentimentos difíceis, como ódio, inveja, culpa. Não entendo nada disso, Felícia, mas fico feliz por você estar aqui e não nesse umbral de que fala. Seu lugar é ao meu lado. Você é minha mulher e é toda a minha família. Além de você, sabe que não tenho mais ninguém no mundo. Eu sei. Por isso, por favor, não me deixe. Não fuja da vida assim desse jeito. Eu preciso de você. Nós temos uma vida juntos. Todo um futuro nos aguarda. Futuro? Ainda somos jovens, Felícia. Muita coisa boa pode nos acontecer. Menos ter outros filhos. Arthur engoliu em seco. Era exatamente naquilo que estava pensando, mas ainda não era hora de tocar naquele assunto. Felícia estava muito traumatizada e insistia na ideia de não ter mais filhos. Você quem sabe, querida? Retrucou em tom de tristeza. Não quero forçá-la a nada. Eu fico feliz. Dali a 2 dias, Felícia saiu do hospital e voltou para casa, em companhia dos pais e do marido. Ondina estava deveras preocupada e não queria mais deixar a filha sozinha. Não iria descuidar dela nem mais um minuto. Só a deixaria quando Arthur chegasse e estivesse plantado ao seu lado. Até ao banheiro iria acompanhá-la. Não queria dar-lhe a chance de tentar novamente aquela besteira. A vida quase retomou a normalidade. Felícia já não tinha mais aquelas crises, nem vivia agarrada ao retrato de Tiago, mas ainda se recusava a dormir com Arthur novamente. A só proximidade do marido lhe causava estranha aversão, e ela ia sentindo uma angústia tão profunda que logo ele desistiu de procurá-la. Fora isso, ela o tratava muito bem, voltou a cuidar da casa e interessou-se pelo jardim, mas não aceitava trabalhar fora. Não podia nem de longe imaginar-se tendo contato com outras crianças, e ser professora estava fora de cogitação. A mãe respeitou e não insistiu no assunto. Evitava falar no centro, mas rezava em silêncio para que a filha abrisse os olhos e conseguisse enxergar o mar de desilusões em que estava se afundando. A indiferença de Felícia ia desgostando Arthur, homem jovem, no vigor dos seus 30 e poucos anos, não se conformava com a frieza da esposa. Ainda assim relutava em traí-la. Apesar de tudo, amava profundamente. Enquanto pudesse, evitaria envolver-se com outras mulheres. Ele sabia que isso mais cedo ou mais tarde acabaria acontecendo, porque por mais que a amasse, havia nele certas necessidades das quais não podia prescindir. Arthur sentia falta de mulher como qualquer homem normal de sua idade e vivia sonhando com o dia em que Felícia o aceitaria de volta em seus braços. Apenas seu amigo Norberto sabia desse detalhe importante do casamento de Arthur. Nem Ondina nem Antônio, aos quais Arthur considerava como verdadeiros pais, sabiam dessa dificuldade de Felícia. Ela tampouco lhes dissera nada, e os sogros julgavam que as coisas iam melhorando a cada dia, e já alimentavam secretamente esperanças de tornarem a ser avós em breve. Coitados, disse Arthur a Norberto, pensam que Felícia e eu mantemos relações, se soubessem. Como é que você aguenta, Arthur? Se fosse eu, já teria ido buscar na rua que não tenho em casa. Diz isso porque é solteiro, não tem compromisso com ninguém. Tenho sim. Caso não saiba, estou namorando. Está? E quem é, posso saber? Seu nome é Catarina. É uma jovem linda, ainda está na faculdade. Só que, como toda moça de família,
não me dá a menor chance. Intimidade só depois do casamento. Mas é sério esse namoro? É sim. Estou até pensando em me casar. Não me diga. Enquanto isso, vou me virando como posso. Como assim? Descobri um lugar sensacional, chama-se a Esfinge de Ouro. Esfinge de Ouro, mas o que é isso? É um bordel? Bordel. Ora, Norberto, francamente, você anda frequentando bordéis? E daí o que tem de mais é um lugar distinto? Imagino. Sério, Arthur, você precisa ver. É tudo muito limpo, muito arrumadinho. E as garotas, então, são sensacionais. Sempre se apresentam vestidas de egípcias. Ou quase isso. Piscou um olho para o outro e continuou. Porque não vai comigo até lá um dia desses? Aposto como ia gostar. Eu nem pensar. Deixe de bobagens, Arthur. Você bem que está precisando. Há quanto tempo não faz amor com Felícia? Nem sei, meu amigo. Acho que é desde que Tiago morreu. Pois então venha comigo, só para se divertir. Nada como um sexo bem sem compromisso para levantar o ânimo. Não seria bom deitar-se com uma mulher novamente? A ideia até que era tentadora. Todos os sentidos de Arthur lhe diziam que ele precisava, mas ele ainda tentava relutar. Não quero trair minha mulher. Trair? Mas quem falou em traição? Aquelas moças são prostitutas, Arthur. Ninguém trai. Elas só fazem o que é para fazer, e para isso que são pagas e muito bem pagas. A Esfinge é um lugar elegante frequentado por gente da alta sociedade. Mas o motivo? Imagine se encontra algum conhecido lá. E daí o que ele poderia dizer? Que eu vi fazendo exatamente a mesma coisa que ele? Ora, Arthur, não seja ingênuo. Quem frequenta esses lugares não sai por aí comentando, muito menos delatando seus companheiros. Não, Norberto. Agradeço a oferta, mas já não estou interessado. Ao menos por enquanto, e por favor, não insista. Está bem? Não está mais aqui quem falou, mas quando quiser me avise. Levo-o lá um dia e garanto que não vai se arrepender. Com gesto de cabeça, Arthur deu por encerrada aquela conversa e mudou de assunto. Por que não vai jantar lá em casa com sua namorada? Talvez faça bem a Felícia conhecer gente nova. Tudo bem. Catarina é uma moça alegre e aposto que vai divertir Felícia com seu bom humor. Que tal nesse sábado? Se não tiverem nada que fazer, se você não estiver em viagem pelo Egito. Norberto soltou uma gargalhada e aqueceu com alegria. Não, Arthur. Nesse sábado está livre, e eu não troco minha Catarina por nenhuma prostituta. Só vou ao bordel quando não podemos nos ver. Aceita então neste sábado às 8? Às 8 em ponto estarão lá. Mesmo depois que os dois se separaram, Arthur ficou pensando nas palavras do amigo. Não queria trair a esposa, mas já estava chegando ao seu limite. Ele até que já estava suportando demais. Há mais de um ano não fazia amor, e seu corpo se ressentia dessa ausência. Ainda assim não queria ceder. Precisava ser forte e confiar em que Felício o procuraria novamente. Um dia isso teria que acontecer, mas enquanto esse dia não chegasse, o que faria para conter o desejo, se é que o desejo podia ser contido? Arthur tentou não pensar naquilo, mas a imagem das moças vestidas de egípcia não lhe saía da cabeça. Devia ser demais. E depois Norberto estava com razão. Elas eram prostitutas, e dormir com uma não podia ser propriamente considerado um relacionamento. Era apenas uma questão de sobrevivência masculina, e não uma traição. Mas até que ponto envolver-se com uma não seria uma traição? Desde que não se apaixonassem, estaria tudo bem. Arthur pensou que jamais poderia se apaixonar por uma prostituta em sua vida, nem por uma, nem por ninguém. O relógio mal havia começado a dar as 8 badaladas quando a campainha da porta da frente soou com estridência. A empregada foi atender. Introduziu Norberto e Catarina na sala de estar dos Fontes. Arthur já estava à sua espera, mas Felícia ainda não havia descido. Não ficara nada satisfeita com aqueles convidados inesperados para o jantar, mas não disse nada. Queria que Arthur se sentisse feliz, e se a única maneira de satisfazê-lo, sem ter que se deitar com ele, era recebendo seus amigos, então era isso que faria. Norberto? Exclamou Arthur, apertando-lhe a mão com vigor. Seja bem-vindo. Obrigado, Arthur. Puxou a moça pela mão e apresentou. E esta é Catarina, de quem já lhe falei. Muito prazer, Catarina.
e falando para o amigo: "Você está de parabéns, Norberto. Catarina é mesmo uma moça muito bonita." "Obrigada", tornou ela com um sorriso encantador. "Mas venham, sentem-se." Depois que o casal se acomodou, ele se virou para a criada e pediu: "Por favor, Hermínia, vejo que nossos convidados querem beber." Norberto aceitou um uísque e Catarina pediu um refrigerante. Durante cerca de meia hora permaneceram conversando, até que Felícia resolveu descer e juntar-se a eles. Veio com ar de cansaço, vestida em trajes simplórios, sem qualquer maquiagem ou ornamentação, mal conseguindo disfarçar a contrariedade que aquele jantar lhe causava. Não fosse por Arthur, Norberto teria apanhado Catarina e ido embora. Mas Arthur era seu amigo e estava passando por uma situação difícil. Cabia-lhe ajudá-lo naquele momento turbulento. "Como está, Norberto?" Cumprimentou ela friamente, sorrindo para Catarina e apresentando-se com indiferença. "Muito prazer. Sou Felícia, a esposa de Arthur." "O prazer é todo meu, Felícia. Chamo-me Catarina e sou namorada de Norberto." Arthur me falou." Depois disso foi para um canto da sala e sentou-se, apanhando uma revista e folheando ao acaso. Norberto e Catarina trocaram um olhar discreto e Arthur pensou que fosse morrer de vergonha. Ela podia ao menos fingir que era gentil. "É muito bonita a sua casa", elogiou Catarina. "Obrigada", disse Felícia laconicamente. "Foi você quem a decorou?" Insistiu Catarina, tentando fazê-lo interessar-se pela conversa. "Não, já compramos assim." "Que sorte vocês tiveram. Comprar uma casa lindamente decorada e não ter mais nenhum trabalho." "É verdade." Arthur e Norberto se entreolhavam esperançosos, enquanto Catarina prosseguia. "E o jardim? É você quem cuida dele pessoalmente." "Nosso jardim é um sonho", interrompeu Arthur. "Felícia e Dona Undina trabalharam muito bem nele." "Ora, Arthur, está exagerando. Foi minha mãe quem fez quase tudo." "Mas aposto como você teve excelentes ideias", acrescentou Catarina. "Você tem cara de quem entende bem de jardinagem." "Modéstia à parte, sou boa com as flores, sim. Andei meio descuidada, mas depois resolvi me interessar novamente. As plantas parecem gostar de mim e dos meus cuidados. Mas que maravilha, gostaria de ser assim. Mas as plantas parecem me odiar. Tudo que planto morre. O que lhe falta é paciência. Deve ter cuidado com as plantas, tratá-las com carinho e respeitá-las como semelhantes. Podem não ser iguais a você, mas também são seres vivos. Valoriza a vida, Felícia. É claro, tudo que respira merece o nosso respeito." "Também penso assim. Por isso é que digo que enquanto temos a nossa vida, não devemos permitir que nada nem ninguém nos faça desistir dela. Devemos nos respeitar em primeiro lugar, respeitar a nossa vida, para então respeitarmos a dos outros." Os três a fitaram atônitos, e Arthur ainda pensou que Felícia fosse se aborrecer, mas ela permaneceu alguns minutos pensando. Em seguida virou-se para Catarina e observou: "Muitas vezes a vida nos prega peças sem graça e de mau gosto, e parece que ela é quem não quer nos respeitar." "Não concordo", rebateu Catarina. "Somos nós que muitas vezes tentamos ludibriar a vida, e ela nos responde com situações que nos colocam diante de nossos próprios valores, para que nos convençamos de que enganando a vida estamos apenas enganando a nós mesmos." Norberto, mais do que os demais, estava perplexo e tentou intervir. "Catarina, meu bem, não acha que está indo longe demais?" "Longe demais por quê? Desde quando a sinceridade se embrenha por caminhos longos e confusos?" "Pare com isso, Catarina. Está aborrecendo Felícia." "Absolutamente", protestou a outra. "Catarina é uma moça bastante inteligente." Agora foi a vez de Arthur olhá-la embasbacado. Não sabia por que Felícia simpatizara com Catarina, mas o fato era que a moça conseguira prender sua atenção, o que já era algo bastante significativo. O jantar terminou de forma agradável e Catarina saiu em companhia de Norberto, com promessa de que voltaria logo que possível. Felícia havia gostado realmente dela e Arthur sentiu-se imensamente grato e aliviado. O estado da esposa o preocupava, e embora ela tivesse melhorado desde que tentara o suicídio, ainda tinha um comportamento estranho. Não chegara a chamar o psiquiatra, porque a melhora de Felícia o fez refletir sobre a conveniência
de obrigá-la a dividir seus problemas com um homem estranho e distante. Na segunda-feira seguinte, Arthur chegou ao escritório com o rosto radiante de felicidade e Norberto foi logo perguntando: "O que foi que aconteceu? Por que essa cara? Não vá me dizer que você e Felícia..." "Não, Norberto, quem me dera. Não se trata disso. Mas depois da visita de vocês, ela está bem melhor. Anda até pensando em convidar Catarina para irem juntas às compras." O outro fez uma careta de decepção e revidou desanimado: "Ai, Arthur, pensei que vocês tivessem se acertado. Será que você não percebe? Isso já é um bom começo. Mais um pouco e Felícia vai estar me amando novamente, você vai ver." Sem dizer nada, Norberto abaixou os olhos para os papéis que havia sobre a sua mesa. Não acreditava muito no que Arthur lhe dizia e achava que ele estava se iludindo. O outro, porém, não lhe deu muita atenção e foi para sua sala. Sentia-se mais animado para trabalhar. Em breve teria sua mulher de volta por inteiro. Ao final do expediente, Norberto foi bater à porta da sala de Arthur. "Pode entrar", disse ele com voz animada. Norberto entrou cautelosamente e foi se sentar diante da mesa de Arthur, que continuava tomando algumas notas. "O que foi? Está se sentindo bem?" "Muito bem. Tão bem que resolvi dar uma voltinha. Catarina me deixou louco esse fim de semana, com aquela mania tola de sexo só depois do casamento. Preciso de uma garota urgente." "Vai ao tal bordel?" "A Esfinge de Ouro, vou sim, e você? Por que não vai comigo, já que ainda não resolveu seu problema?" Com um riso largo, Arthur soltou a caneta e fitou o amigo. "Você não desiste mesmo, não é?" "Jamais desistirei dos amigos, pois eu lhe agradeço. Felícia está me esperando para o jantar. É só telefonar e dizer que vai se atrasar um pouquinho." "Muito obrigado, Norberto, mas não estou interessado nisso. Sou homem casado, eu já disse." Norberto deu de ombros e finalizou: "Muito bem, você é quem sabe. Quanto a mim, também já me decidi. Estou partindo neste exato momento." Deu um pulo da cadeira e foi embora, acenando para o outro da porta. Arthur terminou o que estava fazendo e guardou alguns documentos na pasta para ler em casa. No caminho ia pensando na sorte de Norberto. Era um homem solteiro e tinha a desculpa de que a namorada não queria se entregar antes do casamento. Mas e ele? Apesar de casado, não podia dizer que tinha mulher, porque a sua não queria mais ser a mulher dele. Balançou a cabeça vigorosamente, como afastar esses pensamentos, e entrou com o carro na garagem. Felícia estava na sala em companhia da mãe quando ele entrou e ofereceu-lhe o rosto, que ele beijou suavemente. Por pouco não a tomou nos braços e a levou para a cama, mas a presença de Ondina refriou seu ímpeto. Já não estava aguentando mais. Até quando teria que suportar estar casado com uma mulher jovem e linda sem poder tocá-la? Por mais que ele se esforçasse, sabia que seu tempo estava terminando. Se Felícia não se resolvesse, acabaria aceitando o convite de Norberto. Por pouco não o fizera naquele dia, muito pouco mesmo. Capítulo 8. A decisão de Lurdinha finalmente estava tomada. Não podia mais viver ali sem fazer jus ao seu sustento. As outras moças já começavam a olhá-la atravessado, e Soraya quase não falava com ela, e quando fazia era para rugir algum desaforo entre dentes. Resoluta foi procurar Eunice. "Já tomei minha decisão", falou convicta. "Quero me tornar uma de vocês." "Está falando sério, Lurdinha? Diniz não vai ficar triste?" "Diniz não é nada meu além de meu amigo. Não tem por que se opor. Mas ele gosta de você, até se declarou. Só que eu não gosto dele. Se ele não me quiser trabalhando aqui, vou-me embora. Não posso mais continuar desse jeito. As meninas me olham de viés e Soraya vive me aborrecendo. E eu sou obrigada a engolir tudo, porque elas trabalham e eu não. Não quero mais isso. Quero falar de igual para igual com todo mundo." "Está bem, Lurdinha, você quem sabe. Quando é que vai falar com Diniz?" "Agora mesmo. Quis apenas falar com você primeiro porque é minha amiga e quero que me ajude. Nunca fiz isso na vida e estou insegura." "Bom, virgem você não é mais, então não há com que se preocupar. É só fazer o que já sabe." Lurdinha baixou os olhos coberta de rubor. Podia não ser mais virgem, mas sempre fora uma moça direita e discreta. Só que aquela notícia de jornal dando conta de seu romance com Hélio
acabou expondo-a vergonhosamente, como se ela fosse uma vadia, mas ninguém se lembrou de dizer que na época pensava estar apaixonada por ele, tão apaixonada que se tornou cega ao mundo ao redor. Tampouco contaram de seu sofrimento, de sua dor, do peso da culpa que a atormentava dia a dia e no qual evitava até pensar. Ainda assim não protestou. Eunice a estava ajudando da melhor forma possível e agora não era mais hora para bancar a tola inocente. Estava prestes a ingressar naquela vida e não havia lugar para ingenuidades nesse ramo. Saiu do quarto de Eunice e foi direto para o escritório, onde Diniz e Valente costumavam trabalhar durante a tarde. Bateu de leve e entrou. — O que há, Lourdinha? — perguntou Diniz, correndo para ela, cheio de esperanças. — Gostaria de falar com você. Na mesma hora, Valente se levantou e saiu, cumprimentando-a com um sorriso. Ela esperou até que ele fechasse a porta e se sentou numa poltrona de frente para Diniz. Muito bem, incentivando. Do que se trata? Diniz pensou que Lourdinha resolvera aceitar sua proposta e que estivesse ali para lhe dizer que correspondia ao seu amor. Mas Lourdinha, longe de considerar o que ele lhe propusera, só pensava na melhor maneira de lhe dar aquela notícia. Diniz começou acanhada. — Vim aqui para lhe dizer que tomei uma resolução. — Sim? Fez ele embasbacado, certo de que ela iria se declarar também. — E que resolução é essa? — Bem, pensei muito a respeito de tudo o que vem me acontecendo e cheguei à conclusão de que o melhor para mim é, bem, ficar por aqui e... Mas que maravilha! Vai aceitar o meu amor e a minha proteção? Não, vou aceitar um emprego em sua casa. Como todas as outras, ele quedou abismado e perplexo. Emprego? Por acaso você enlouqueceu? Você não foi feita para isso. Eu também pensava assim, mas hoje vejo que estava enganada. Você mesmo há cerca de 1 ano me disse a mesma coisa, que eu acabaria caindo nessa vida de qualquer jeito. Eu estava enganado. Naquela época eu não a conhecia, mas hoje, depois que me envolvi com você, não posso mais concordar com isso. Você não tem motivos para não concordar. Eu a amo. Já disse que esse amor é impossível. Gosto de você como amigo, mas não o amo. Porque o que foi que eu fiz? Não fez nada além de me ajudar. Pois então isso não conta. Conta, mas não é o suficiente. Não quero ficar presa a um homem que não amo só por gratidão. Eu não seria feliz e não faria feliz também. Lourdinha, pense bem. Já pensei, já me decidi. Gostaria que você me apoiasse. Não posso fazer uma coisa dessas. Se não pode, então serei obrigada a ir embora. Ir embora para onde você não tem ninguém. Vivi 1 ano nas ruas e posso muito bem viver outros tantos. Há sempre uma alma caridosa disposta a matar a nossa fome. Lourdinha, que disparate. Eu jamais permitiria que você voltasse a mendigar, pois então deixe-me ficar e trabalhar como todas as outras. Quero pagar pelo meu sustento, do mesmo jeito como todas as moças pagam. Essa é a única maneira de ter você perto de mim. Embora contrariado, Diniz não teve como recusar. Lourdinha era uma moça muito bonita, e já havia vários interessados, principalmente o Dr. Mauro, que ofereceram um bom preço para ter a primeira noite com ela. Com um suspiro de desgosto, ele acabou por anuir. — Está certo, Lourdinha. Você é quem sabe de sua vida. Se for isso o que quer, não me oporei. De hoje em diante, você passa a ser uma das meninas da casa. Obrigada. Hoje mesmo estrearei no salão. Sem dizer mais nada, Lourdinha saiu e voltou ao quarto de Eunice. Ainda era cedo e ela teria bastante tempo para se aprontar e receber as primeiras dicas da amiga. Muito bem, falou Eunice, examinando-a com olhar crítico. Para começar, vamos dar um jeito nesse cabelo. Não se preocupe. Antes de largar meu marido, eu era cabeleireira. E sou eu quem corta o cabelo de todas as meninas daqui. Deixe tudo por minha conta. Durante toda a tarde, Lourdinha permaneceu aos cuidados de Eunice. Cortou os cabelos a Romeu e pintou de louro. Vestiu uma das roupas de egípcia de Eunice, vermelha e dourada. Calçou um salto excessivamente alto e maquiou-se com certo exagero. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Parecia outra pessoa de tão mudada que estava. Mas gostara do resultado. Eunice trabalhara bem e ela achou que havia ficado muito bonita. — Eunice, você é fantástica, está perfeito. — Obrigada, querida, e agora vejamos.
Colocou o dedo nos lábios como se estivesse pensando. Que nome daremos a você, hein? Nome? Como assim? Meu nome é Maria de Lourdes Lourdinha. Não. Lourdinha é muito comportado. Parece coisa de estudante de colégio de freira. Precisamos de algo mais chamativo, de mais personalidade que cause impacto. É o quê? Deixe-me ver. Gosto de pensar nas atrizes famosas. Tem a Rita, a Doris, mas não, já estão batidos. Marilyn? Não, é americano demais. E Marlene? Que tal Greta? Greta? Excelente. De hoje em diante você será Greta. Mais tarde, Lourdinha, o melhor Greta, fez sua entrada triunfal no salão de A Esfinge. Quem a apresentou foi Valente, uma vez que Diniz dispensou a honra. Não seria ele quem introduziria sua amada naquela vida. Greta causou certo alvoroço. Era realmente muito bonita, e vestida e maquiada daquele jeito chamara a atenção mais do que nunca. Os homens chegaram a disputá-la, mas ela acabou mesmo indo com Mauro. Entrar naquela vida significava aceitar tudo que era imposto e não manifestar nenhuma preferência, e não haveria concessões. Se Lourdinha queria ser Greta, seria tratada como todas as outras meninas. É claro que aquela escolha não agradou Greta em nada. Não simpatizara com Mauro desde a primeira vez em que o vira, mas ela não tinha escolha. Aceitara ser garota daquela casa porque quisera. Ninguém a forçara. Não poderia começar reclamando dos clientes ou exigindo tratamento especial. Teve que engolir o nojo que aquele homem lhe causava e subiu com ele para o seu quarto, agora decorado para receber os homens com quem dormiria. Dentre os atônitos admiradores de Greta estava Norberto. Sempre que podia subia com a mesma moça, Beth, e embora Greta lhe chamasse a atenção, não estava disposto a gastar o seu precioso dinheiro naquela disputa. Norberto vira Lourdinha poucas vezes e nem de longe sonhava que ambas pudessem ser a mesma pessoa. Lourdinha havia caído no esquecimento e para todos os efeitos quem estava ali era Greta, apenas Greta. Somente Diniz não parecia satisfeito. Sentou-se num banco ao balcão e pediu uísque, pouco se importando com a postura que precisava manter como dono do estabelecimento. Estava arrasado. Ficava imaginando Lourdinha nos braços daquele porco do Mauro e sentiu vontade de arrombar a porta de seu quarto e arrancá-la dali à força, mas não fez nada disso. De que adiantaria? Que direito ele tinha de fazer aquilo? Lourdinha, ou melhor Greta, já deixara bem claro que não o amava e não estava interessada nele, porque então deveria ficar se humilhando, arrastando-se aos pés da mulher que o desprezava. Chateado, Diniz, era Soraya que chegara com ar de triunfo. Não me amole, Soraya. Não precisa descontar sua raiva em mim, mas se você quiser posso dar-lhe um consolo. Riu, passando a mão pelas suas coxas, e Diniz segurou-a pelo punho. Não faça isso, censurou, você não me interessa. Agora não é? Antes de essa Lourdinha aparecer, eu bem que servia. É diferente. É sim, bastante diferente. Você me usou enquanto pôde, mas agora não me quer mais, porque só pensa em Lourdinha. Mas Lourdinha não existe mais. Quem existe agora é Greta, e ela não liga a mínima para você. Diniz fitou-a com uma careta de nojo. Em silêncio apanhou o copo e a garrafa e passou por Soraya com ar de desdém. Foi para o quarto e trancou a porta, atirando-se na cama com a garrafa na mão. Jogou o copo contra a parede e bebeu no gargalo, de um só gole. Desatou a chorar descontrolado, imaginando o corpo de Lourdinha sob o corpo de Mauro, e sentiu náuseas. Correu para o banheiro e vomitou. Voltou para o quarto e apanhou a garrafa de uísque, virando-a de cabeça para baixo. Mas ela estava vazia e não pingou nenhuma gota. Pensou em descer novamente para apanhar outra, mas a lembrança de Lourdinha não lhe saía da cabeça, e ele desabou na cama num pranto, convulso e amargurado. Será que conseguiria viver? Capítulo 9. Naquela noite, Felícia foi se deitar com os pensamentos mais do que nunca voltados para o filho. Fazia exatamente 2 anos que ele havia morrido, e aquele seria o seu 7º aniversário. Como chorou! A lembrança do filho a assaltou o dia inteiro, e ela via e revia a cena em que o encontrara de bruços na água parada da piscina. Arthur, como no ano anterior, não havia ido trabalhar.
preferindo ficar em casa para dar-lhe apoio, e ele e Ondina faziam o possível e o impossível para distrair Felícia. Apesar de estar um pouco mais calma do que no ano anterior, caiu em profunda depressão e quase não falava com ninguém. Foi com alívio que Arthur viu se aproximar a hora de dormir. Passaram um dia tenso e nervoso, com medo até de abrir a boca, e causaram uma crise de choro em Felícia. Recolheram-se por volta das 10 da noite, e Felícia, após resmungar uma boa noite quase inaudível, virou-se para o lado e logo adormeceu. Assim que fechou os olhos, viu o espírito bondoso de Teresa ao seu lado, chamando-a com a mão. Seria a primeira vez que passaria o aniversário do filho ao seu lado no astral. Tiago estava em pé na ampla sala da creche espiritual em que vivia, cercado de vários amiguinhos e balões coloridos, tendo ao centro um bolo enorme, todo confeitado de estrelinhas azuis. Quando Felícia entrou, o menino correu e se jogou em seus braços, exclamando cheio de admiração: "Veja, mamãe, Deus mandou para mim." Já não se referia mais a Deus como Papai do Céu, julgando-se agora mais rapazinho para usar aquelas nomenclaturas tão infantis. Em um ano, desde que Felícia começou a visitá-lo no mundo invisível, havia crescido sensivelmente. E Teresa lhe dissera que logo ele estaria retomando a forma adulta, sem a necessidade de passar por cada ano com a idade que teria na terra. Ela abraçou o menino e respondeu com ternura: "Está muito lindo, Tiago, que festa bonita." Ele fez um beicinho como se fosse chorar, e Natália interveio. "Tiago está um pouco triste, porque se lembra do dia em que desencarnou. Foi no dia da minha festa." Os olhos de Felícia encheram-se de lágrimas, e ela estreitou o menino novamente. "Não pense mais nisso, meu amor," tornou com doce voz. "Mamãe não está aqui com você." Ele assentiu com a cabeça e logo estava sorrindo novamente, puxado que fora por uma menina para brincarem de cabra cega. Natália pediu licença e foi acompanhá-los, e Felícia ficou sozinha, vendo o filho brincar e imaginando como teria sido bom se aquelas brincadeiras estivessem sendo realizadas no jardim de sua casa e não no mundo espiritual. "Não deve alimentar esses pensamentos," observou Teresa, que conseguira captar suas ondas mentais. "Quanto mais você pensa assim, mais contribui para que Tiago se mantenha preso à forma infantil." "A Teresa, me perdoe, mas não consigo evitar. Gosto de visitá-lo aqui e sou muito grata a você por me dar essa oportunidade, mas não posso dizer que não preferia que ele estivesse vivo em nossa casa." Calou-se, a voz embargada, e Teresa tomou as suas mãos, acariciando-as com bondade. "Compreendo o seu sofrimento, porque não é fácil para nenhuma mãe perder o filho, ainda mais em tenra idade. Nós estabelecemos que os filhos devem sobreviver aos pais, mas esse é apenas uma meia-verdade. Pela lei natural da vida, o que é velho deve partir primeiro e ceder a oportunidade aos jovens. Esse é o curso natural das coisas, porque o que nasce primeiro assume a responsabilidade pelo que veio depois. Depois de sua partida, os que deixou sobrevivem, para que possam dar novos frutos depois partir também. E esses novos frutos darão outros, que darão outros, e assim a vida vai transcorrendo. Mas vezes há em que os espíritos resolvem fazer diferente, resolvem inverter a ordem natural das coisas por uma necessidade extrema de evolução, seja deles próprios, seja dos pais, seja de todos. Quem desencarna em tenra idade busca um aprendizado próprio, e dos próprios pais, que normalmente devem aprender o que é verdadeiramente amar. "Acha que não amo meu filho?" Não disse isso, e nem de longe poderia insinuar tal coisa. Sei que o seu amor por Tiago é real, mas ainda está bem longe do verdadeiro amor. "Como assim, Teresa? Não estou entendendo." "Sabe, Felícia, você nutre um sentimento pelo seu filho um tanto quanto adoecido." "O quê?" Explodiu ela, dando um salto da cadeira. "Como se atreve? Tiago é a pessoa do mundo que eu mais amo, mais até do que a mim mesma. Diante dele nada nem ninguém tem importância. Se pudesse, trocaria de lugar com ele sem titubear. Amo-o desesperadamente, mais do que qualquer mãe já amou seu filho. Como pode dizer que isso é adoecido?" "É exatamente por isso que é adoecido. É natural que a mãe ame seu filho mais do que qualquer outra criatura no mundo,
porque esse é o pressuposto primário e verdadeiro da maternidade. Durante a infância, os sentimentos se misturam muito, porque o amor materno alia-se também o instinto de proteção. Mas isso não significa que você deva amar seu filho mais do que a si própria, querer trocar de lugar com ele, dar a vida por ele. Isso se chama renúncia, desde que não seja motivado pelo desespero. A renúncia pressupõe serenidade, que é própria dos espíritos em paz com a sua consciência, daqueles que agem movidos pelo desinteresse. Quando, porém, se abre mão de algo, atendendo à angústia e ao desespero, isso não é renúncia, é apego. Se você tivesse dado a vida por Tiago, estaria hoje na mesma situação, só que de outro lado, lamentando o fato de não poder mais estar junto dele na carne, iria assediá-lo constantemente, transmitindo-lhe o seu sofrimento e o seu desespero, impedindo-o de viver. Isso, Felícia, não é propriamente amor. Não estou entendendo o que quer dizer, Teresa. Amar os filhos acima de tudo é o normal da vida. Você não está conseguindo ver a diferença entre amor e apego. O amor tudo compreende, inclusive a realidade da separação. No apego jamais se aceita a separação, porque o espírito acha que só pode ser feliz se estiver grudado no ser amado. Para ele tudo o que importa é estar junto de quem lhe diz que ama. Não percebe, enfim, que o contato físico não é essencial ao verdadeiro amor. Mas eu sou mãe, renunciaria a qualquer coisa por amor. É claro que a mãe renuncia a muitas coisas na função da vida de seus filhos, porque isso está de acordo com a responsabilidade que ela assumiu de criar, de educar e de amar. Mas isso não significa que ela tenha que se anular em função de seus filhos. A mulher que se anula pelos filhos não pode viver plenamente, porque ninguém vem ao mundo para ser exclusivamente mãe, ou exclusivamente esposa, ou exclusivamente profissional. Pode-se até assumir um papel precípuo, dependendo das necessidades de cada um, mas há que se separar as coisas, dividindo o tempo e atenções, para que a prioridade dos filhos não acarrete a insatisfação da mulher. Priorizá-los não significa abrir mão de todo o resto, mas saber quando é o momento de colocá-los em primeiro lugar e quando é hora de ensiná-los a ceder e a compreender que a mãe também tem as suas necessidades e essas necessidades precisam ser supridas, muitas vezes sem o seu concurso. Mas eu amo Tiago mais do que a mim mesma, não posso evitar. Quando a mulher coloca o filho acima até de si mesma, deixa de viver a sua vida e passa a viver a vida dele, tornando-se possessiva, controladora, ciumenta, dominadora. E sempre exige que o filho corresponda a todas as suas expectativas, que faça aquilo que ela quer, que haja conforme ela própria agiria. Mas normalmente não é isso que acontece, porque os filhos são individualidades próprias e quando vão saindo da primeira infância, começam a tomar consciência de si mesmos e percebem que o mundo não está resumido à sua mãe. Daí vêm as brigas, porque eles querem viver a própria vida, fazer suas escolhas, terminar o seu destino. E a mãe se sente traída, acusa o filho de ingrato, porque fez tudo por ele e ele não soube reconhecer. Mas verdade, a mãe fez tudo por ela própria, porque fez as escolhas levando em conta os seus desejos, os seus valores e os seus sentimentos. Em outras palavras, ela age por conta própria, direcionando a vida alheia e acha que o filho está obrigado a seguir os seus passos, só porque ela acredita que aquilo é o melhor. Mas é o melhor para ela, não para ele. Você está sendo muito dura, não sou desse jeito. Será que não? Veja o seu estado depois que ele partiu. Veja o quanto ainda está apegada, o quanto chora e chama por ele, mesmo após 2 anos de sua morte. O que você esperava? Sou mãe, eu o amava. Pensa que é fácil perder um filho? É claro que não, mas lembre-se de que ninguém morre aos 5 anos por acidente e ninguém é mãe, nessas circunstâncias, por acaso. O que quer dizer? Quero dizer que para tudo na vida há uma causa anterior. Já entendi. Você quer dizer que Tiago morreu afogado porque afogou alguém no passado, é isso? Não exatamente. Se as coisas fossem assim como você está falando, estaríamos diante de um castigo ou uma vingança, e não é isso que leva os espíritos a evoluir. Mas o que é então? É claro que Tiago pode ter se envolvido em uma situação de afogamento,
causando a morte de outro em circunstâncias semelhantes. Assim como você, Arthur e todos os envolvidos nesse drama tiveram uma participação nesse episódio anterior. Não é à toa que reencarnaram juntos, para viverem juntos essa tragédia, como vocês mesmos chamam. Mas isso não ocorreu para que vocês, principalmente Tiago, recebessem o troco pelo que fizeram, em absoluto. Isso ocorreu porque vocês, todos vocês, acreditaram que essa seria a única forma de compreender uma experiência anterior. Quer dizer que todos escolhemos sofrer? Exatamente. Porque estavam obrigados? Porque a lei de causa e efeito atuou sobre vocês de forma impiedosa e avassaladora? Não. Porque a lei de causa e efeito colocou à disposição de vocês diversos mecanismos, dos quais poderiam se utilizar para compreender suas atitudes anteriores. Não foi um toma lá da cá, como se costuma dizer por aí. Foi a forma que vocês encontraram de entender e valorizar certos princípios. Quando eu me coloco no lugar do outro, tenho mais condições de compreender aquilo por que ele está passando e posso avaliar a ação de quem lhe fez algum mal. Você não sabe o que é sentir fome, sabe? Não. Pois é. Por mais que você se apiede de quem está nessa situação, nunca vai poder dizer que sabe o que essa pessoa está passando, porque só compreende quem experiencia. No mais, pode-se fazer uma ideia do sofrimento alheio. Felícia desviou o rosto de Teresa e fitou Tiago, que corria com as outras crianças pelo meio da sala. Por que está me dizendo tudo isso? Indagou sem tirar os olhos do filho, para que você, em primeiro lugar, saiba que ninguém passa por um sofrimento à toa. Em segundo lugar, para que você avalie o seu sentimento por Tiago e conclua se o que sente não está mais para posse e apego do que para amor verdadeiro. Ela tornou a fixar-lhe o rosto, e seu olhar dava mostras de que estava começando a refletir. Talvez você tenha razão, Teresa. Falou pausadamente. Talvez eu tenha um excessivo amor por Tiago e não esteja querendo entender, mas é que eu não queria perdê-lo. Saber perder é uma virtude, porque quando pensamos que perdemos algo, na verdade, estamos ganhando outra coisa. Você perde um filho e ganha uma experiência muito útil para o seu próprio crescimento. O problema é que você estacionou, não quer mais crescer, porque acha que a vida perdeu a importância, porque Tiago não está mais no mundo corpóreo. Então só consegue enxergar a perda, mas não alcança o outro lado, o que é o da oportunidade de crescer. E mesmo quando eu lhe falo essas coisas, você se pergunta onde é que está a importância desse aprendizado, quando o mais importante era ter seu filho ao seu lado. Você acha que eu não aprendi nada? Preste atenção em sua vida e verá que até esse momento não aprendeu mesmo. Seu marido compreendeu melhor do que você, está levando a vida dele como deve ser. O filho morreu, mas ele está vivo. Continua amando-o, mas sabe que Tiago cumpriu sua tarefa, enquanto ele ainda tem outras a realizar. Você não, simplesmente recusa-se a crescer. Não é bem assim. Eu sofro por meu filho. Sofre, pois eu digo que está sendo egoísta. Como pode dizer uma coisa dessas? Você já se perguntou se ele está sofrendo também? É claro que ele está sofrendo. Olhe para ele, Felícia, e responda a você mesma. Acha que ele sofre? Felícia acompanhou o menino com os olhos. Tiago fugia de outra criança que, com os olhos vendados, tentava segurá-lo. Ele corria e dava gargalhadas, feliz da vida com a brincadeira. É diferente, argumentou. Tiago está tentando se habituar ao novo mundo em que vive. Exatamente. E é o que você não consegue entender. Ele está se acostumando à vida espiritual, sente a sua falta, mas não sofre. E sabe por quê? Porque compreende o seu processo de amadurecimento. Sabe que venceu mais uma etapa em sua jornada evolutiva. Mas você não. Fica se lamentando porque ele se foi, porque você está sofrendo, porque aconteceu o pior em sua vida. Mas em momento algum se questionou se o que aconteceu foi também o pior na vida dele. Você está sendo muito dura, Teresa. Não estou, não. Se falar essas coisas é porque me preocupo com você e quero que se liberte dessa prisão em que se colocou. Aprenda a amar seu filho, mas não se apegue tanto a ele. Tiago precisa crescer e o seu apego está dificultando esse crescimento. Eu sei. Bom, finalizou ela em tom bondoso, dando-lhe um tapinha no joelho.
Por hoje chega. É o aniversário do seu filho, vá ficar com ele, mas lembre-se do que lhe falei. Com um sorriso sem graça, Felícia se afastou e foi para onde Tiago estava. Ele agora jogava bola com outras crianças e ela entrou na brincadeira, jogando com eles. Depois foram cantar parabéns e cortar o bolo, e Felícia quase desabou em prantos, mas a lembrança das palavras de Teresa a susteve, e ela conseguiu se controlar, esforçando-se ao máximo para não passar sentimentos de tristeza para o menino. Já bastavam suas próprias lembranças, que deveriam ser bem mais dolorosas do que as dele. A cada visita que Felícia fazia a Tiago, seus pensamentos iam se abrindo e ela via as coisas com mais discernimento. Não queria que o filho sofresse, e se era importante que ele retomasse a forma adulta, ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-lo. E era muito grata a Teresa por poder participar do seu crescimento.